Glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos um pouquinho. Vamos estar orando ao Senhor, pedindo para que Ele possa tomar conta de tudo por aqui hoje. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero em primeiro lugar entregar a minha vida em Tuas mãos neste momento. Pedir para que o Seu Espírito Santo tome conta deste lugar, neste dia. E em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero pedir a Ti que o Senhor possa, ó Deus amado, falar ao coração de cada pessoa, da mesma forma que o Senhor falou comigo desde o início, Senhor amado, de tudo isso. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos abrir os nossos corações, para que o Seu Espírito Santo encontre, Senhor, corações abertos neste dia, para que possa fazer morada, para que possa, Senhor, literalmente nos dar o entendimento do que o Senhor tem para nós nesta tarde. Em nome do Teu Filho amado, peço a Ti, Senhor, que o Senhor fale através de mim somente aquilo que o Senhor quer, e que eu não deixe de falar nada daquilo que o Senhor tem, e que também não fale nada a mais daquilo que o Senhor tem. Para a Tua honra e para a Tua glória, eu Te entrego a minha vida em Tuas mãos, ó Pai. Amém, Senhor, amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 17. Amém. Mateus, capítulo 17. Versículo 1. Glória a Deus. Santo, todos acharam? Amém. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Versículo 2. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. 3. Então apareceram diante deles Moisés e Elias falando com ele. 4. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiserdes, farei aqui 3 tendas para ti. 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Até eu que sou mais besta queria. Mas vamos lá. 5. Ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. A ele ouvi. Ouvindo isso, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram com muito medo. Então Jesus aproximando-se, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. 8. E erguendo os olhos, presta atenção, irmãos. Presta atenção. E erguendo os olhos, eles não viam mais ninguém, senão Jesus. Amém. E erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém, somente Jesus, senão a Jesus. Muito louco isso, né? Ai, ai, Senhor da glória. Bom, vamos lá. Antes de eu entrar nisso aí, eu gostaria de contar uma historinha para vocês que aconteceu comigo essa semana, que a princípio você pode até achar que não tem nada a ver com isso aí, mas se você prestar atenção, você vai entender que tem sim, que tem muito a ver. No meu trabalho, a gente faz muitas visitas, a gente faz muitas entrevistas, inclusive algumas pautas são, eu acho até chatas, como uma vez a gente foi fazer uma entrevista na casa de um jogador do Palmeiras, eu até mandei foto ali pros Willocks, né? Só que essa semana foi diferente. A gente foi fazer um trabalho, quando eu peguei a pauta assim que eu li, fiquei muito contente, porque em 3 anos de casa, é a primeira vez que eu li ali, treino do Corinthians. Eu não sei se eu já comentei com vocês que é o meu time do coração, né? Mas glória a Deus, vamos lá. Saímos, peguei lá o repórter, fui lá pro Joaquim Grava, e o Corinthians tem um jogador ali, em particular, que as pessoas costumam dizer que ele é brigão, que ele bate em todo mundo, que ele é encrenqueiro, que ele é folgado, né? E assim, eu nunca tinha visto ele de pertinho, mas em 2010, quando eu fiz a Bienal das Artes, eu vi o Leão,
né? Os mais velhos aí, tipo o Fábio que está lá conferindo ofertas, né? Lembra do leão? O leão tem uns 5 metros de altura, mais ou menos. Aí depois disso eu vi o Raí, lá na Oca também, no Ibirapuera. E o Raí estava lá com a família dele também, 5 metros de altura, assim, ó. E por último, em 2013, eu acho, 2014, eu não me recordo, eu vi o Paulo Guerreiro. Assim, tudo de pertinho. Esses eu estou falando porque eu vi assim, que nem eu estou aqui com o Cláudio Coyote. E o Paulo Guerreiro também, né? Em 5 metros de altura. Aí eu pensei assim, bom, se o Fagner é briguento, ele bate em todo mundo, ele tem que ser no mínimo do tamanho desses caras. Não é verdade? Ele tinha que ser no mínimo de uns 5 metros de altura, uns 2 metros de largura. Nossa. Só que aí quando eu cheguei lá no CT, eu fiquei olhando de longe assim, falei, cara, aquele ali é o Fagner. Não pode ser, cara. Não pode ser o Fagner. Mano, eu até tirei uma foto com ele, eu nunca tinha feito isso com artista nenhum, com famoso nenhum. Mas eu fiz questão de tirar foto com ele ali. O cara é desse tamanhozinho, mano. Ele é menor do que eu. Magrinho. Precisa ver ele treinando, cara. Ele no treino não tem nada a ver com aquilo. Porque até então eu só tinha visto ele na TV, na internet. Eu não conhecia pessoalmente. Então eu fazia uma ideia. Eu imaginava como ele era, mas eu não sabia, eu não tinha visto ele pessoalmente. Então hoje, se alguém chegar em mim e falar assim pra mim, nossa, o Fagner deve ser gigante. Não, eu posso falar com propriedade, ele não é gigante, ele é baixinho, ele é magrinho, ele é um cara gente boa, troca uma ideia com a gente. Então, ou seja, tudo que eu sabia, tudo que eu achava, aquele achismo que eu tinha sobre o Fagner, já não existe mais. Agora eu tenho certeza, agora eu conheço ele pessoalmente. Eu conheço ele de ver, de falar, eu tirei uma foto com ele. Entende? Então quando você conhece a pessoa pessoalmente, tudo aquele achismo, tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você viu na internet ou na televisão, cai por terra. Não é verdade? Agora vamos aqui para a palavra para vocês vão entender. Lá no versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Nós já vimos essa passagem aí várias vezes, não é verdade? Um monte de vezes, várias e várias. Mas dessa vez, Deus quer falar algo bastante diferente com a gente, não é? Jesus, quando estava na terra, ele falava muito por parábolas, ele falava as atitudes dele, todas as atitudes, todos os gestos dele tinham um significado diferente. Não era propriamente aquilo que a gente via, aquilo que a gente estava observando. Então a gente precisava prestar bastante atenção para a gente entender as parábolas, para a gente entender, não é? O que ele realmente queria com aquilo. Versículo 2. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas roupas tornaram-se brancas como a luz. 3. Então apareceram diante dele Moisés e Elias falando com ele. Presta atenção, que loucura. Estava ali Jesus falando com Moisés e com Elias. Ótimo. Próximo versículo. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui, realmente. Imagina, você está ali com Jesus, na tua frente, com Moisés e com Elias. Fantástico, não é bacana? Imagina só. Ele não queria nem descer do monte, ele queria fazer ali, ó, você pode ver que ele queria fazer 3 tendas para que eles ficassem ali. Para que eu vou descer lá? Lá embaixo está lá Mateus, está lá o Judas, está lá aquele bando de gente chata que são os fariseus. Vamos ficar aqui mesmo, está perfeito aqui em cima. Está da hora, está muito louco, pode parar. Não é verdade? Está muito louco, vamos ficar aqui mesmo. Mas olha só que louco, olha que loucura, ó. É bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Próximo. Ele ainda estava falando, ele não tinha terminado de falar ainda, quando Deus para. Espera aí. Deus, uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz. De quem é a voz? Deus. Saiu uma voz que dizia: Este quem? Jesus. Este Jesus é o meu Filho amado, em quem eu me agrado.
a ele ouvir, ouçam ele, escutem o que ele tem para te falar. Agora vamos tentar ver a moral da história, vamos lá. Quando Pedro disse para Jesus assim: Senhor, se o Senhor quiser, eu vou construir aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Por que ele fez isso? Nesse momento, ele estava comparando Jesus com Moisés e Elias. Ele estava colocando Moisés e Elias no mesmo patamar. Ele estava falando que Jesus era um profeta, assim como Moisés, como Elias. Ele estava colocando todos eles no mesmo peso. Mas imediatamente, antes dele terminar de falar, Deus para com tudo isso e vem aqui, ó. Este é o meu filho amado. E disse mais: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. A ele ouvi. Próximo versículo. Ouvindo isso, os discípulos, quando eles ouviram a voz de Deus, caíram com o rosto em terra e ficaram com muito medo. Imagina, você começa a falar e de repente Deus te interrompe. Os caras caíram ali, ó, fecharam os olhos ali, ó, vai saber o que passou pela cabeça deles. Eles ficaram com muito medo da voz de Deus. Próximo. Então Jesus, aproximando-se, tocou-os e disse: levantai-vos e não temais. Próximo. Erguendo ele os olhos, isso é muito louco, não viram mais ninguém senão Jesus. Essa semana todinha Deus falou comigo através desse versículo. Amém. Agora vamos entender um pouquinho a história. Quem estava com Jesus ali conversando, batendo um papo de boa? Moisés e Elias. Quem Jesus chamou para acompanhar ele no monte? Pedro, Tiago e João. Como Jesus fazia tudo em parábolas, tudo tinha um significado, por que será que ele chamou Pedro, Tiago e João? Exatamente esses 3 nessa ordem. Qualquer Bíblia que você olhar vai estar escrito Pedro, Tiago e João. Nenhuma delas eu consegui encontrar João, Tiago. Todas estão escritas Pedro, Tiago e João. E detalhe, o Tiago é sem o H. Pode olhar aí que aqui na Bíblia é sem H. Tá? Vocês vão entender já. Moisés. Então, primeiro vamos lá. O nome de Pedro, o que significa? Pedra. Moisés era o principal da lei. Toda vez que falava-se de lei, falava a lei de Moisés. Aonde as leis foram escritas? Na pedra. Pedro, pedra, Moisés. O principal dos profetas, quem era? Elias. Então, Pedro e Elias conversando com Jesus. E Jesus chamou Pedro, que significa pedra. Fantástico. Depois de Pedro, quem foi que ele chamou? Tiago. Alguém sabe o que significa Tiago? Ninguém sabe? Eu coloquei assim, falei pro meu celular é chique. Falei pra ele assim: ok Google, o que significa o nome Tiago? Ele mostrou aqui, muito louco. Aí colocou assim, ó. Esaú, o mesmo termo poderia ser... cadê? Aqui. O mesmo termo poderia também ser o sentido de suplantar, em alusão ao prato de lentilha. Alguém sabe o que é suplantar? Não sabe? Trocar. Suplantar significa trocar. Ô Jorge, então peraí, você está me falando que Pedro vai ser trocado por João? Exatamente isso. Pedro, pedra. Tiago, suplantar. Mas e João? O que significa João? Agora é fantástico, irmãos. Oh, Deus tremendo. Glória a Deus. Eu fiquei realmente assim, muito... Eu não conseguia entender o porquê que Deus me escolheu, justo eu, para estar falando isso. Porque é fantástico, isso é muito fantástico para mim, para o meu entendimento. Mas glória a Deus, vamos lá. Então, Pedro representava Moisés e Elias, a lei e os profetas. Ok? Até aí está tudo bem? Então vamos lá. Então Pedro seria trocado por João. A lei e os profetas seriam trocados por... Ok, Google, o que significa o nome João? Significa
Deus é cheio de graça, agraciado por Deus, ou graça e misericórdia de Deus. Quem estava ali no monte representando a graça, a misericórdia de Deus? Então Pedro, trocado pela graça. As leis e os profetas, trocados por Jesus. Está escrito isso aí na tua Bíblia também ou é só na minha? Deu para entender? Deu para compreender? Então muitas vezes o que acontece? A gente pensa que saber demais é vantagem. Às vezes as pessoas vão, como que eu posso dizer? Buscar decorar, digamos assim, o Velho Testamento, mas na verdade, irmão, o Velho Testamento, ele é a história do homem com Deus. Mas, como eu disse ali, para que eu soubesse que o Fagner não era um gigante, eu precisei ver o Fagner de perto. Então pode-se dizer que a lei e os profetas é a história do homem com Deus, mas Jesus é a exatidão de Deus. Jesus é Deus presente, é aquele Deus que quer se mostrar para nós. Jesus Cristo é Deus. Só Jesus é o que importa. No versículo 8 é bem claro: erguendo eles, os olhos não viram a ninguém senão Jesus. Deus fala com eles através das nuvens. Eles ficam com medo e abaixam a cabeça, fecham os seus olhos. E quando eles levantam os olhos, o que aconteceu com a lei e os profetas? E quem estava ali? Jesus. Somente Jesus, senão Jesus. Você está entendendo? Está entendendo? Às vezes a gente encontra pessoas por aí que querem debater com a gente a respeito, né? Estuda teologia, estuda isso, estuda aquilo. Mas, irmãos, a grande realidade é que a teologia, ela é muito boa para quem quer conhecer a Deus. Mas se você quer realmente ver, estar, sentir, entender o que é Deus, é através de Jesus. Amém. Só através dele. Quando a gente lê Provérbios, se eu não me engano 8, acho que é isso mesmo. Provérbio 8 diz que ele era o arquiteto e a sabedoria de Deus, que na criação do universo e que está escondido nele todos os mistérios de Deus, que não tem nada sobre Deus que não esteja em Jesus. Não tem nada sobre Deus que não esteja em Jesus. Vocês estão tão quietos. Estão assustados? Eu também fiquei assustado essa semana inteira com essa palavra. Mas é realidade, cara. Está na Bíblia. Até agora eu não coloquei uma vírgula de mim. Vocês estão acompanhando tudo. Tudo o que nós lemos dentro da Bíblia e que não aponte para Jesus é simplesmente leitura da letra. E a letra gera morte. Então, se você estiver lendo aí Salmos, tem que apontar Jesus. Se você estiver lendo o livro de Reis, tem que falar de Jesus. Você tem que ver Jesus. Se você estiver lendo Gênesis, você tem que ver Jesus. Ah, mas e Sansão? Você tem que ver Jesus em Sansão. Moisés, tudo que ele falou sobre a lei era para apontar para quem? Para Jesus. Tudo na Bíblia tem que levar para Jesus. Ou você não está lendo certo, ou você ainda não teve aquele encontro com Jesus. Porque a partir do momento que você entender, que você vê Jesus cara a cara, você para de ter aquele achismo do tamanho de Deus, por exemplo. Porque se você viu Jesus, então você sabe o tamanho de Deus. Se você vê Jesus, você sabe a largura, a profundidade de Deus. Vocês estão entendendo que o que importa, na verdade, é Jesus. Amém. Amém. É Jesus. Amém. Eu vou ler de novo aqui, que é muito louco. Amém. Erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém, senão a Jesus. Tudo passa a fazer sentido a partir deste momento. Glória a Deus. Tudo.
O Velho Testamento é história, como eu disse, é o histórico, é a história do homem com Deus. Ah, Jorge, você está incentivando para que a gente não leia a Bíblia. Não, muito pelo contrário. Se você quer saber a história de Deus, vá lá no Velho Testamento. Mas a exatidão como Deus é Jesus. O que foi que ele falou quando a nuvem apareceu? Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, a ele ouvir. A ele escutai, a ele ouvir, a ele dar atenção. Faça, tem uma tradução que fala, faça o que ele diz. Eu tenho prazer no que ele fala. Por que eu tenho prazer quando uma pessoa fala alguma coisa? Porque ela está falando a mesma língua que eu, ela está falando exatamente o que eu quero que ela fale. Jesus é Deus exato. Jesus é a exatidão de Deus. É os mínimos detalhes. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, Romanos, não precisa nem abrir, lá no Romanos capítulo 7, se você ler depois ele no contexto todo, a Bíblia fala claramente que nós morremos para a lei. Nós morremos para a lei. Se nós morremos para a lei, em quem nós ressuscitamos? Em Cristo Jesus. Amém. O que importa. Amém. O que realmente importa. O que a gente precisa realmente conhecer, que é Deus. Lucas 24:13. Então, antes disso, eu queria só fazer uma colocação. Pode abrir em Lucas 24:13, mas antes eu queria fazer só uma colocação. Muita gente fala, né, que a respeito dos profetas, Jesus Cristo mesmo disse que os profetas duraram até quando? Até João. Qual João? João Batista. Então, se eu viver nos parâmetros ali, nas regras dos profetas, eu vou viver somente até João Batista. Não é isso? Mas eu não quero viver até João Batista, eu quero viver Jesus. João Batista, os profetas e as leis, Pedro, Tiago e João. João Batista estava ali sendo representado por Elias, que foi suplantado, foi substituído, foi trocado por aquele que importa, né? Lucas capítulo 24, versículo 13. Vamos ver o que fala a palavra do Senhor. Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém. Olha só, Jesus quando... O que foi que Jesus falou para os discípulos? Permaneçam em Jerusalém. Não foi isso? Foi. Esses 2 discípulos fizeram o quê? Eles estavam desobedecendo então a uma lei de Jesus. A uma ordem direta, não é lei, uma ordem direta de Jesus. Jesus disse, permanecer em Jerusalém. E está ali, nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús. Por que eles estavam indo para esse povoado? Porque eles acreditavam que Jesus ia tomar o poder de Roma. Ia devolver para Israel, para o povo de Deus. Eles acreditavam que Jesus ia derrubar lá o César, os grandes chefes lá de Israel, e ia devolver o poder para eles. Mas o que eles não entendiam é que o Velho Testamento Antigo inteiro, o Antigo Testamento inteiro, fala que Jesus Cristo, acho que se não me engano Davi falou claramente, que Jesus Cristo ele viria não para salvar somente um povo, mas ele viria para salvar o mundo inteiro. E que era necessário que ele padecesse. Só que eles não entenderam isso. E detalhe, eles eram judeus. Os judeus conhecem as leis de ponta cabeça, salteado, de trás para frente, do avesso. Eles sabem tudo da lei. E isso não impediu eles de desobedecer uma ordem direta de Jesus, que foi, fique em Israel. Ou seja, muito conhecimento do que não importa é obesidade. É obesidade de conhecimento. Muito. E isso, sabe o que gera, na verdade, tudo isso? Essa obesidade de conhecimento? Foi profetizado, né, pelas bênçãos do Senhor, que chegaria uma época em que haveria uma guerra de nação contra nação. Não é isso? Não está escrito ali? Hoje a gente vive isso. Hoje a gente vive dentro da igreja. Você está ficando louco, Jorge? Eu nunca vi o Lázaro dar uma pancada no Cláudio Coyote. Não, irmão.
essa guerra é diferente. A partir do momento que surgiu a palavra teologia, começaram-se as vertentes da teologia, e todo crente, todo cristão, todo o irmão tem decorado um versículo para lutar contra o outro. Isso é verdade mesmo. Isso nada mais é do que uma guerra de nação contra nação. Se eu e ele estamos defendendo a mesma bandeira, então a gente é a mesma nação, ou não? Então, a partir do momento que eu tenho um versículo decorado para lutar contra o meu irmão, eu estou lutando nação contra nação. Entende o que causa essa obesidade de conhecimento? Irmão, é fantástico você fazer teologia. É muito bom, você vai conhecer a história de Deus. Mas a partir do momento que isso aí passar a tomar o lugar de Jesus, então isso vai deixar de ser bênção na sua vida. Isso vai deixar de ser bênção na sua vida. Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, próximo. E iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, olha que louco, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então eles perguntou: do que estás falando pelo caminho? E eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube? Como assim? Você é o único em Jerusalém que não soube o que aconteceu? Todo mundo sabe. Não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Próximo. E ele então perguntou, olha que loucura, né, cara? Então Jesus pergunta para eles: quais coisas que aconteceram nos últimos dias? A intenção de Jesus nesse momento era fazer com que eles externassem aquilo que eles acreditavam que estava acontecendo, que eles externassem aquilo que eles estavam pensando sobre o que estava acontecendo, sobre o que tinha acontecido. Vocês estão entendendo? Aí eles responderam: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta. Jesus era profeta? Não, cara. Jesus é Deus. Ele é Deus. Jesus é Deus exato. Ele é a exatidão de Deus. Se você quiser conhecer Deus, é Jesus. Sem achismo, sem TV, sem internet, sem aquilo que você acredita, é Jesus. As que têm a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. Próximo. Com os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele, é o que eu acabei de falar. Nós esperávamos que fosse ele que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. E também é verdade que algumas mulheres do nosso meio, ou seja, algumas mulheres que também seguiam a Jesus, nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele, e não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos. Olha que loucura, cara. Ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Realmente, por eles terem tanto conhecimento da lei, eles não conseguiram observar que a lei levava a Cristo, que a lei era necessária naquele momento para que as pessoas fizessem a obra de Deus. Mas Jesus Cristo fala que nós não vivemos de obras, Jesus Cristo fala que nós vivemos de frutos. Se ele é a videira e eu sou o galho, o que eu produzo? Fruto. E a lei produz? Obra. Então eu vivo de fruto. É necessário que eu dê fruto. Se ele é a videira e eu estou conectado nele, como o pastor Batista fala, enxertado nele, o que eu faço? O que eu tenho que gerar? Frutos. Cadê? Tem tido uma visão de anjos e diziam que ele está vivo. Próximo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não os viram. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Próximo. Acaso o Cristo não tinha que sofrer essas coisas a entrar na sua glória? Para entrar na sua glória? Próximo.
e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. A confirmação, toda a Escritura falava a respeito de Jesus. Ele começou a explicar, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Se todas as Escrituras levam a Deus, a Jesus, se todos os profetas profetizavam de Jesus, e Deus disse a Pedro claramente: este é o meu filho, a ele ouvi, então nós cremos que Jesus é a exatidão de Deus, que Jesus é o próprio Deus. Então nós não precisamos mais de lei. O povo cristão tem uma mania muito louca, cara, desde Adão e Eva, de ficar puxando para si julgos, puxando para si mesmo escravidão, puxando para si batalhas que não lhe cabem, que não são suas. O povo de Deus tem essa mania. Eu não sei o que acontece. Ou ele vive debaixo do chicote, debaixo de lei, ou ele não entende que Jesus Cristo veio e libertou a gente, que nós somos livres. Nós não temos dono, nós não somos mais escravos de lei. Nós não somos mais escravos da história. Aquele Velho Testamento é a história. História de Deus com o homem. Nós vivemos na graça. Nós viemos depois de Jesus. Olha que louco, a gente ainda tem um privilégio com relação às pessoas que viveram ali do lado de Jesus, que caminharam com Jesus, de Pedro, Tiago e João. Se você pegar aí um filme que você quer assistir muito, pega aí, escolhe qualquer filme que você quer assistir muito, que você ainda não viu, e você assistir primeiro os últimos 10 minutos do filme. Você assistir primeiro os últimos 10 minutos. Você já sabe o final do filme. Aí você volta lá no começo do filme, então você já vai entender o filme inteiro, você já vai entender. Não é verdade? Então, se você começar a ler a sua Bíblia e você ler o final da Bíblia, o Novo Testamento inteiro, você já sabe o final. Aí você volta lá no começo, desde Gênesis, tudo leva a Jesus. Não é mais fácil você entender? Então faça isso. Leia todinho o Novo Testamento. Depois você começa pelo Antigo e vai ficar muito mais fácil para você entender. Próximo. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como que ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, já é tarde, o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Que doideira. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão, o partiu e o distribuía. Próximo. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram e ele desapareceu de diante deles. Imagina que loucura, você está trocando ideia ali, de repente, puf, sumiu. Próximo. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? Eles eram conhecedores das Escrituras, eles sabiam tudo das Escrituras, e nem assim eles conseguiam enxergar que as Escrituras levavam a Cristo. Somente aí, neste momento em que Jesus partiu o pão, agradeceu o pão, próximo, e na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 que estavam com eles. Na mesma hora que eles entenderam que toda aquela lei que eles sabiam, todo aquele conhecimento que eles tinham levavam a Jesus, o que eles fizeram? Eles voltaram rapidamente para Jerusalém. E eu digo mais, o que Jesus fez, indo atrás deles ali no caminho de Emaú, é o que todos nós devemos fazer. É um exemplo que nós temos que seguir. É o exemplo do bom pastor, que quando percebeu 2 ovelhas se afastando, o que ele fez? Ele foi atrás delas. Ele foi lá no caminho de Emaú. Foi lá buscar, venha comigo. Porque de maneira nenhuma, ele fala, de maneira nenhuma, ele lançará fora aqueles pequeninos que o Pai os deu. De maneira nenhuma ele vai te lançar fora. De maneira nenhuma ele vai lançar fora a pessoa que está sentada aí do seu lado. Consegue entender? Só voltando aqui. Glória a Deus. Aqui.
Certo. A Bíblia fala diversas vezes sobre a unidade da fé. E nós estamos vivendo a guerra que eu falei. O que é a unidade da fé? Qual que é o plural de fé? Ninguém sabe o plural de fé? Fé não tem plural. Por quê? Porque Deus é um só. Então só existe uma fé. Nós precisamos ter essa fé, essa mesma fé. Nós precisamos acreditar que somente Jesus é o Deus exato. Jorge, mas você precisa entender também que nós somos pecadores e nós vamos ser julgados. Irmãos, quando Jesus Cristo morreu, você lembra o que aconteceu? Por que ele morreu? O que ele levou com ele? Nossos pecados. Nossos pecados. Se ele levou os nossos pecados e ele é a graça, nós vivemos no tempo da graça, está mais fácil a coisa agora. Você quer ver que coisa de louco? Ó, só para confirmar. Hebreus capítulo 9, 28. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez, uma única vez Cristo se ofereceu, para levar os pecados de muitos. Aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para brindar a salvação dos que esperam por Ele. Aquele Deus do Velho Testamento de ira, que vai te castigar, que vai fazer... Aquilo acabou, irmão. Em Jesus Cristo, na cruz, foi depositado toda a ira de Deus eternamente, para sempre. Não existe mais um Deus de ira, existe um Deus de amor, existe um Deus de graça, um Deus que é dado de graça, um Deus que quer você a todo custo. Ele já deu o Filho dele. Toda a ira de Deus, toda aquela... Sabe aquela mania que a gente tem de ficar olhando? Nossa, o irmãozinho está pecando. Isso não nos cabe. Isso já foi levado por Cristo naquela cruz, e quando ele voltar pela segunda vez, não por causa do pecado, mas para brindar a salvação dos que esperam no Senhor. Além de mim, tem mais alguém que espera aqui no Senhor? Aleluia! Deus! Está dando para entender, irmãos? Amém. A lei e os profetas é muito importante para nós, porque assim eles existem, nós podemos dar e aprender e saber a história do homem com Deus. Mas se você quiser conhecer Deus tete a tete, cara a cara, você não precisa ir no CT do Corinthians como eu fui conhecer o Fagner. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa conviver com Jesus. E agora, olha que loucura. Eu não sei se é só na minha Bíblia. Eu não consegui, na verdade, assim, como eu trabalhei muito, só para você ter uma ideia, essa semana de segunda até ontem eu fiz 15 diárias. Eu fiz 2 semanas em uma. Então eu trabalhei muito, não deu tempo para me aprofundar. Mas tem uma passagem na minha Bíblia que fala assim que o Espírito Santo vai nos ensinar sobre Deus e cabe a Ele nos convencer do pecado. Tem na de vocês também? Tem? Então não sou eu que tenho que convencer o irmão do pecado? Não. Poxa, então acho que ficou mais fácil para mim. Eu não vou mais precisar falar que você está pecando, que você está errado, que você não deve fazer isso aí porque não agrada a Deus. Não? Ficou mais fácil, não ficou? Mais simples? Então não me cabe mais apontar o dedo pro irmão, é isso que ele está falando? Não me cabe mais? Mas eu sou fofoqueiro, cara, como que eu vou viver sem apontar o dedo pro irmão? Isso é função do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem tem que convencer do pecado, e não eu. A mim cabe Jesus. É o que importa, Jesus. Jesus me basta. É o que está escrito lá no versículo 8 de Mateus 15. Somente Jesus. Somente Jesus. Pedro, substituído por João. Moisés e Elias, substituído pela graça. Amém? Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que o Senhor possa ter abençoado a todos nós com essa palavra que realmente para mim durante a semana foi bastante difícil
tá tirando esse tempo aí pra... Mas foi forte, foi muito bom mesmo, glória a Deus, né? Por ele ter escolhido uma pessoa assim tão sem estudo, sem escola, sem razão para estar falando aqui neste dia. Feche os seus olhos só um pouquinho. E você que concorda comigo, você que concorda que só Jesus é o suficiente, que só Jesus basta, eu gostaria que você repetisse comigo assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é suficiente, é o Deus exato, é tudo que eu preciso saber, crer, ter, ser a respeito de Deus é o Senhor. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a partir de agora em tuas mãos, para que o Senhor, com o seu Espírito Santo, me ensine a seu respeito. Peço-te, Senhor, perdão pelas vezes que eu tomei lugar do seu Espírito Santo e apontei o meu dedinho para o irmão. E peço que o Senhor me ajude a não fazer de novo, porque eu creio que assim como o meu irmão crê, somente tu é o suficiente. Só Jesus é o suficiente. Só Jesus basta. Amém. Glória a Deus. Estenda sua mão da cá. Senhor, em nome de Jesus, eu me despeço agora do teu povo, da tua igreja. Peço que o Senhor conduza todos com segurança no retorno da sua casa, nos dando, Senhor, uma ótima semana, uma semana de trabalho, uma semana de conquistas, de vitórias, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Vai na bênção, igreja, e que o Senhor Jesus te acompanhe. Amém e amém. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Esse é o sinal, sua chuva vai descer. Uma pequena
Uou!